Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos. Logo estaremos começando aqui uma palavra de Deus para o seu coração, nesses tempos de crise, onde não temos como nos reunir como igreja nos nossos templos, mas temos a ferramenta da internet para compartilhar a palavra de Deus e um pouco daquilo que Deus tem feito e dito aos nossos corações em tempos como esse. E esteja conosco aí, logo estaremos começando uma palavra de Deus. Logo no dia de hoje, no domingo, onde muitos pastores e muitos irmãos estão em jejum e oração, clamando pela nação. A palavra de Deus diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Bom dia, presbítero Wagner, graça e paz, meu irmão. Então, é maravilhoso podermos, como igreja, nos colocarmos diante do trono da graça de Deus e clamar pelo Brasil, clamar pela liderança do Brasil, independente de gosto de política, independente de bandeira que levantemos, independente de partido que temos. O importante é que a gente ore, porque na verdade todo brasileiro depende de que o atual presidente, o atual governo faça um bom governo. Afinal de contas, nós queremos o melhor para a nossa nação. Então, nessa manhã, vamos clamar, vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus para visitar o Brasil, para estender sua graça sobre o Brasil, sobre a liderança, sobre a economia do nosso país, sobre a saúde do nosso país. Vamos orar a Deus e pedir a Deus que venha nos socorrer. Bom dia, irmão Gleison. A paz, meu irmão. Então vamos clamar a Deus, vamos como igreja do Senhor unidos numa só voz, pedir a Deus que venha manifestar a sua graça, o seu poder e que a história do Brasil seja transformada. Não só a história do Brasil, mas a história de todas as nações que tem sido afetada por causa do Covid-19. Que Deus estenda a sua graça, que Deus seja misericordioso. Certamente Deus irá fazer grandes coisas quando a igreja clamar. Certamente Deus irá intervir. Certamente Deus fará. Então vamos orar nessa manhã. Bom dia, irmã Lucilene Freitas, graça e paz. Vamos clamar nessa manhã a Deus. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade sobre a nação brasileira. Oramos nesse momento, Senhor, juntamente com toda a igreja brasileira que está clamando nesse momento, que chora, que clama a Ti e que pede ao Senhor para sarar a nossa terra, sarar a nossa nação. A Tua palavra diz, Senhor, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, que se o Teu povo que se chama pelo Teu nome se humilhar e orar, buscar a Tua face e se converter dos seus maus caminhos, Tu ouvirás a nossa oração e virá nos socorrer, sarará a nossa terra. Senhor, no nome de Jesus, essa é a minha oração nessa manhã. Que haja em cada cristão, seja ele evangélico, católico, seja ele quem for, aquele que se diz cristão e se diz discípulo de Jesus de Nazaré, que haja em cada um de nós conversão. Que haja conversão, que nos voltemos dos nossos caminhos errados, que haja arrependimento, que haja uma guinada na nossa história, na nossa vida, Senhor. Com certeza o Senhor quer nos ensinar grandes lições através desse caos que o mundo tem atravessado. Por isso eu oro para que cada cristão brasileiro venha ao arrependimento, que comece, Senhor, sim, um avivamento como tem sido pregado por aí, como tem sido dito, Senhor, essa terceira onda. Ó Pai, que seja avivamento de verdade, Senhor, não um emocionalismo, Senhor,
não show, Senhor, mas que seja avivamento, Senhor, um avivamento que é produzido pelo Senhor em resposta ao arrependimento da tua igreja, em resposta à igreja que busca não as tuas mãos, mas a tua face, como diz ali em Crônicas. Busca a tua face, se arrepende, se converte dos seus maus caminhos. Ó Senhor, visita cada pastor, cada líder, Senhor, na nação brasileira, Senhor. Eu não estou aqui para julgar ninguém, para falar de ninguém, mas onde eu e meus colegas pastores estivermos errando, que o Espírito Santo venha nos convencer do nosso erro. Ó Pai, que o Espírito Santo venha nos levar ao arrependimento, que o Espírito Santo venha nos levar, Senhor, a entendermos qual é a Tua vontade para a nossa vida como líderes, como pastores e para a Tua igreja, para o Teu rebanho, porque a igreja é do Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, transforma a nossa nação, transforma a história da nossa nação, transforma os líderes da nossa nação, não apenas os líderes da igreja, mas agora eu digo dos líderes políticos, daqueles que governam, que haja justiça, que haja boa intenção. Senhor, todo aquele que maquina o mal, todo aquele que está ali para roubar, para fazer, ó Pai, esquemas, Senhor, que seja retirado. Pai, que uma onda de justiça possa varrer essa nação, que a Tua justiça, Senhor, corra pelas ruas do Brasil como um rio, Senhor, que venha a justiça, que venha o Teu reino sobre nós. Ó Senhor, no nome de Jesus, que a Tua graça se estenda, Senhor, se estenda sobre cada nação, sobre cada canto das cidades, sobre os becos, sobre as vielas, sobre as favelas. Ó Senhor, que a Tua graça flua, Senhor, sobre a nação brasileira. Ó Pai, essa é a nossa oração nessa manhã, que a Tua bondade se estenda a todo o Brasil, não apenas ao Brasil, Senhor, mas que a Tua bondade se estenda, Senhor, ao nosso planeta, a cada nação afetada pelo Covid-19, a cada nação afetada por qualquer enfermidade. Ó Pai, Tu és a cura para as nações. Ó Senhor, Tu és o Deus de toda graça e misericórdia. Senhor, a Tua palavra é vida, a Tua palavra é cura. Ó Pai, a palavra do Senhor diz em Apocalipse que a árvore da vida que está guardada é para a cura das nações. É porque o Senhor tem cura para as nações, Senhor. Ó Pai, nós Te clamamos nessa manhã que Tu traga cura sobre as nações do mundo, Senhor. Que a Tua bondade, a Tua graça se manifeste, Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Graça e paz. Vocês que entraram depois aí, Deus abençoe nosso pastor aí, pastor Vanderlei, minha sogra, irmã Sandra, nossos missionários aí da Congregacional de Marituba. Deus abençoe, missionário Wesley, missionária Keila, Sofia. Um grande beijo no coração de vocês e todos que estão conosco aí ligados. Que Deus possa abençoar a tua vida num momento como esse, num momento de calamidade. Tudo que podemos fazer é nos unir em oração, é clamar a Deus, porque certamente Deus tem resposta para a oração do seu povo. Como diz aquela canção que eu gosto, uma canção antiga da cantora Cassiane, que ela diz ali que Deus não rejeita a oração. E é verdade, oração sempre é respondida. Deus sempre responde a oração, mesmo que seja com silêncio. O silêncio também é uma resposta de Deus. Deus age, Deus faz. Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que age. E nessa manhã eu queria compartilhar uma palavra de Deus com você. Seja bem-vinda, irmã Neuza Maria, a paz de Jesus ao teu coração. A palavra de Deus que eu queria compartilhar, fala Tiago Wilson, graça e paz, meu amigo. A palavra de Deus que eu queria compartilhar nessa manhã está no livro de Marcos, no capítulo 1, nos versículos 29 até o versículo 31. Graça e paz, irmão Lau. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Então vamos ao texto bíblico que está em Marcos, no capítulo 1, no versículo 29
até o versículo 31. Bom dia, pastor Vanderlei, tudo azul. Bom dia, irmã Girlene, graça e paz. Então, diz assim a palavra de Deus aqui no livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 29 até o versículo 31. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Bem, o Evangelho de Marcos é um evangelho de ação. Nós sabemos que a Bíblia ela é composta por 4 evangelhos, por 4 olhares sobre a vida de Jesus. O Evangelho, esses livros evangelhos, nada mais são do que os relatos sobre a vida de Jesus, a vinda e a vida dele aqui sobre essa terra. E o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho que foi escrito para os romanos. E os romanos eram leitores que não tinham muita paciência para muito discurso. O romano era um leitor que o que lhe prendia a atenção eram as ações, né? Se nós transformássemos os evangelhos em filmes, o Evangelho de Marcos seria para aquela época um filme de ação, não um filme de muito discurso. Nós não encontramos discursos de Jesus no Evangelho de Marcos, porque Marcos não tem essa pretensão. Marcos ele tem a pretensão de escrever sobre as ações de Jesus, porque os romanos eram presos pelas ações de Jesus. E nós vemos aqui no começo do Evangelho de Marcos, aqui é o começo do ministério de Jesus. Marcos está relatando o começo do ministério de Jesus. Até esse momento, Jesus tem 4 discípulos que estão seguindo a ele. Os discípulos que estão seguindo a Jesus são Tiago, João, Simão, Pedro e André. São esses 4 discípulos que nós acabamos de ler aqui em Marcos, que estão acompanhando Jesus, que ouviram o chamado de Jesus e que estão seguindo a Jesus. Jesus agora, ele entra na cidade de Cafarnaum. Jesus está indo para Cafarnaum e ali na cidade de Cafarnaum, Jesus ele se dirige para a casa de Pedro, de Simão Pedro. E quando ele entra na casa de Simão Pedro, nós percebemos que Jesus ele sai do ambiente público e entra num ambiente particular, porque antes de ir para a casa da sogra de Pedro, para a casa de Pedro, Jesus havia curado uma pessoa que estava possessa de um espírito maligno. E Jesus faz essa cura. Jesus está diante do povo. Jesus está com o ministério, começando seu ministério para o público. Ele está diante de tudo, de todos, para que os olhos vejam o começo do seu ministério. Ele está na cidade de Cafarnaum, ele vai na sinagoga, ele prega, ele cura diante do povo. E o povo vê aquilo, mas agora Jesus ele vai para a casa de Pedro. Ele vai para um lugar de intimidade, ele vai para um lugar mais íntimo, ele vai para um lugar mais próximo dos seus discípulos. E Jesus entra ali e ele entra na casa de Pedro e ele é tomado por uma notícia que era ruim, uma notícia ruim porque a sogra de Pedro estava enferma, estava à beira da morte. Era uma enfermidade que a levaria à beira da morte, que a levaria à morte. E aí nós vemos que Jesus, então, segundo a história que acabamos de ler no Evangelho, ele intervém naquela história. Ele intervém na vida da sogra de Pedro, ele age ali. Jesus se manifesta naquele lugar e cura a sogra de Pedro. E ao olhar para esse texto bíblico nessa manhã, eu não queria demorar muito, queria ser bem sucinto, mas eu queria fazer 3 perguntas para esse texto, porque estou olhando para esse texto e pensando na intervenção de Jesus intervindo na história.
de Jesus intervindo na casa de Pedro, de Jesus intervindo na nossa casa, de Jesus intervindo na nossa história, de Jesus intervindo no mundo nesse momento, de Jesus procurando agir nas nações nesse momento. E as 3 perguntas que gostaria de fazer para esse texto é: quando Jesus intervém? E como ele intervém? E qual o resultado da intervenção de Jesus? Então, a primeira pergunta é: quando Jesus intervém? Quando é que Jesus intervém na nossa vida, na nossa história? O versículo 30, aqui de Marcos 1, diz assim: a sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, quando é que Jesus intervém? Jesus intervém quando aqueles discípulos correm para Jesus. Jesus intervém quando levamos nossos problemas a Ele. Jesus intervém quando recorremos a Ele. Lembra o que o versículo de Crônicas que citei na oração agora há pouco? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender, é uma resposta. A intervenção de Deus é uma resposta ao nosso clamor. A intervenção de Jesus é a resposta que Ele dá ao pedido daqueles discípulos que vão até Jesus e dizem: Jesus, a sogra de Pedro está doente. Ela está acamada. Ela está à beira da morte. Então Jesus intervém todas as vezes que recorremos a Ele. Jesus intervém. Toda vez que nós temos algum problema de saúde, nós recorremos ao médico. Não é verdade? Se temos um problema com a justiça, nós recorremos a um advogado. Se temos um problema com uma roupa, por exemplo, recorremos a um costureiro ou uma costureira. Então, se temos um problema hidráulico na nossa casa, recorremos a um bombeiro hidráulico. Ontem eu tive um problema assim, não sou bombeiro, não sou pedreiro, mas tive que consertar o tanque aqui que caiu. Então, nós recorremos quando precisamos de ajuda, recorremos. Mas a Bíblia diz que a ajuda que eles precisavam era uma ajuda médica, mas eles recorreram a Jesus. O que acontece é que muitas vezes nossas aflições e nossas angústias nós procuramos resolver de todas as formas. Às vezes temos algum conhecimento, às vezes confiamos em nós, confiamos no conhecimento que temos, às vezes confiamos no outro, né? Não que não devemos confiar nos outros, não é isso que eu estou dizendo, mas é que às vezes nós damos os nossos jeitinhos para resolver situações e circunstâncias da nossa vida. Mas na verdade o que esses discípulos estão nos ensinando é que primeiro devemos ir a Jesus. Devemos ir a Jesus e clamar a Jesus e buscar pelo socorro de Jesus. É por isso que hoje, domingo, as igrejas estão orando, estão em jejum, estão em clamor, em oração, porque sabemos que se queremos a intervenção de Deus na nossa nação, se queremos a intervenção de Jesus na nossa vida, precisamos ir até Ele. Quando nós vamos até Ele, quando nós clamamos por Ele, quando passamos o problema a Ele, Ele intervém. É como aquele cego, Bartimeu, que estava à beira do caminho, ali em Jericó, e ele ficava ali pedindo esmolas, e ele sabia, ali era o caminho do povo, o povo passava ali para ir ao templo, era um lugar movimentado, e a Bíblia relata que um dia Jesus está passando e a multidão está indo atrás de Jesus. E aquele cego, ele tem uma percepção, ele tem um entendimento de que alguma coisa diferente está acontecendo naquele dia. E ele entende que está acontecendo algo diferente porque os ouvidos dele estavam sensíveis. Ele sabia que o povo passava por ali constantemente, mas havia uma presença diferente ali. Havia algo diferente ali. Ele percebeu no ar alguma coisa diferente e ele pergunta: o que está acontecendo aí?
E aí alguém responde: é Jesus de Nazaré. E aquele cego então começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí a multidão vai tentando abafar o grito daquele homem e diz assim: cala a boca, cego, fica quieto. Seu direito é não ter direito, você não tem direito a nada. E ele era uma pessoa que vivia à margem da sociedade, uma pessoa que era excluída. O único direito que ele tinha era de pedir esmola. Ele ficava ali esmolando, mas ele começa a gritar cada vez mais alto e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Alguém uma vez disse para uma pessoa, que Deus não é surdo. Deus não é surdo para você orar gritando. Mas, irmãos, clamor é o grito. Clamor é o grito da alma que é externado, que vem para fora. O clamor é o grito do desespero. Só aqueles que estão desesperados, só aqueles que estão desesperançados conseguem gritar e colocar para fora um verdadeiro e genuíno clamor. É gente que se vê perdida e que precisa da salvação de Jesus, que precisa da intervenção de Jesus. É só gente assim que consegue clamar. Uma outra história também engraçada que eu ouvi sobre isso é que a pessoa disse para o outro: Deus não é surdo para você ficar gritando. Ao que a pessoa respondeu: mas eu também não sou mudo. Deixa eu gritar, deixa eu clamar. É o clamor da alma. É quando a nossa alma é tomada por esse sentimento de que não há mais jeito, de que não há mais solução. Então nós recorremos a Deus e recorremos a Jesus, porque Ele tem solução para nós. Ele é a solução. Não importa que tipo de problema seja, não importa quão caótico esteja a nossa nação, o mundo, quão caótico esteja o mundo, Jesus é a solução e a salvação para o mundo. Ele pode todas as coisas. Quando é que Jesus intervém? Quando levamos a Ele. Nessa manhã eu te convido a se unir a toda a igreja no Brasil e a orar. Independente de ter sido pastor ou presidente, quem pediu, isso não importa. O que importa é que Deus não rejeita a oração. O que importa é que quando a igreja se une e ora e clama, Deus responde. É isso que importa. O importante é nos unirmos, porque o que nos une não são partidos nem ideologias, mas o que nos une é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, que comprou para Deus gente de toda a tribo, povo, língua e nação. Então deixemos um pouco de lado nossas ideologias políticas, nossos achismos, nossos pensamentos, até mesmo nossas doutrinas teológicas que divergem um pouco. Agora não é hora disso. Agora não é hora de discutir calvinismo, arminianismo, pré-milenismo, nada disso. Agora é hora de orar. Agora é hora da igreja se unir, se aliançar naquilo que pensamos igual. Todo cristão sabe que a salvação está em Jesus, porque Ele é o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então seja nisso que nos agarremos e clamemos ao Senhor. Façamos como esses discípulos. Eles correram até Jesus e disseram: a sogra de Pedro está doente. Quando é que Jesus intervém? Quando a gente leva para Ele o nosso dilema, o nosso problema. Ele intervém também quando o nosso dilema, o nosso problema parece uma causa impossível. O versículo 30 diz que a sogra de Pedro, de Simão, estava de cama com febre. Talvez você pense assim: pastor, febre era impossível, porque ela apenas tinha uma febre. Será que febre era alguma coisa assim impossível de ser curado? Pois é, irmão, naquela época não tinha S, naquela época não tinha Doril, naquela época era chá, para curar isso e aquilo. E muitas enfermidades não podiam ser curadas com chá, assim como essa febre, porque essa febre ela é a febre mortal. João, ele diz no Evangelho de João que essa febre é conhecida como a febre mortal. Se você
olhar em Mateus capítulo 8, versículo 14. Mateus 8, versículo 14. Mateus 8, 14. Diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Então é o mesmo texto, falando, né, do mesmo texto. Mas a palavra aqui que Pedro, o autor, usa no grego é a palavra que poderia ser traduzida por estar prostrada. A febre deixou aquela mulher prostrada, desanimada, né? Ela ardia em febre, ela estava queimando em febre, de tal maneira que aquilo deixou aquela mulher prostrada, sem ânimo para nada, entrevada na cama. Naquele período havia ali, na região, né, de Cafarnaum e próximo, pelo menos 3 tipos de febre que eram mais comuns ali, que era a febre de Malta. Essa febre de Malta ela era acompanhada de grande anemia e debilidade, fraqueza. Também havia febre tifoide, que era uma febre intermitente, né? Segundo o Google, ela é uma doença bacteriana transmitida por alimentos e água contaminados ou contato com o próximo. Mas havia também uma terceira febre, que possivelmente era a febre que a sogra de Pedro tinha, que era a febre malária, porque as regiões ali, né, de Cafarnaum eram muito atingidas por essa febre. E o enfermo, ele tinha acesso de febre e calafrios, aquele enfermo que tinha essa febre malária. E ela era conhecida como a febre mortal. Em João capítulo 4, versículo 52, se você quiser ler comigo, então pode ouvir a leitura. João capítulo 4, versículo 52. João 4, versículo 52. Diz assim: Então perguntou, a que horas o seu filho havia se sentido melhor? Informaram: ontem, a uma hora da tarde, a febre o deixou. Essa é a história do centurião que vai até Jesus e clama para que o seu filho seja curado. Essa febre aqui é conhecida como a febre mortal, né? E era a febre malária. Essa febre matava muita gente naquela época e mata até ainda hoje. Então aquela febre não era simplesmente uma febre que podia ser curada com AS. Era algo impossível, era uma impossibilidade. Mas essa impossibilidade diante de Jesus de Nazaré se torna possibilidade. Tudo aquilo que parece impossível para você, para mim, quando levamos a Jesus, Jesus intervém. O que é impossível para você hoje? Qual é a tua impossibilidade hoje? Vá a Jesus de Nazaré. Corre para Ele, vá até Ele, porque Ele tem a resposta, Ele tem a cura para você. Ele é a cura para o mundo, Ele é a cura para a nossa nação. Levemos a impossibilidade do Brasil a Jesus. Levemos as nossas impossibilidades pessoais, familiares a Jesus. Porque diante de Jesus de Nazaré, toda impossibilidade se torna possível. Bem, a segunda pergunta que eu te convido a fazer para esse texto é como Jesus intervém. A primeira é quando Jesus intervém. Ele intervém quando levamos nossos problemas a Ele. Ele intervém quando nossas causas são impossíveis. A segunda pergunta é como Jesus intervém em nossas vidas. Bem, o texto de Marcos, que é o nosso texto base dessa palavra, Marcos capítulo 1, o versículo 31, diz assim: Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse, e a febre a deixou, e ela passou a servir. Então,
Como é que Jesus interviu na vida da sogra de Pedro? Como que ele interviu? Bem, primeiro o texto diz que ele se aproximou. Então, aproximando-se Jesus se aproximou. O texto diz que ele se aproxima. O profeta Isaías, no capítulo 7 do seu livro, no versículo 14, ele disse que o nome de Jesus seria Emanuel, que é Deus conosco. Deus está conosco. Deus está próximo. Quando Jesus surge pregando o evangelho ali na região de Israel, em Cafarnaum especificamente, porque Cafarnaum é a cidade onde Jesus vai morar no tempo do seu ministério. Jesus ele nasce em Belém, ele foi criado em Nazaré, tanto é que Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré, mas no ministério de Jesus, Jesus vai morar em Cafarnaum. E ele está pregando por ali. É claro que Jesus viaja por todo o território de Israel, mas a base missionária de Jesus era Cafarnaum. E Jesus aparece por ali pregando, dizendo o seguinte: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus não está falando que o reino de Deus está próximo porque ele virá, mas está próximo porque está perto de mim. Jesus é o Deus presente, é o Deus que se aproxima, é o Deus que se aproxima de nós. Onde Deus está nesse momento? Ele se aproxima de nós. Ele está perto de você, ele está perto de mim, ele está perto das nações, ele está a cuidar de cada um de nós. Ele se aproxima daquela mulher. O Salmo 46, versículo 1 diz que Deus é socorro bem presente nas tribulações. A Bíblia é a mensagem, a Bíblia que foi traduzida e parafraseada por Eugene Peterson, traz esse texto dessa forma. Ela traduziu esse salmo assim: que Deus está sempre pronto a nos socorrer. O texto que diz, ele é socorro bem presente na hora da tribulação, Eugene Peterson traduziu dizendo: Deus está sempre pronto a nos socorrer. Deus está pronto, meu irmão. Jesus é o Deus que se aproxima de nós. Como é que ele intervém na nossa história? Ele se aproxima. Talvez você esteja se sentindo sozinho, perdido, pensando: eu estou enfrentando o meu problema, estou enfrentando minha angústia, eu estou isolado. Talvez você, então, que seja um pouquinho mais idoso, né? Esteja em casa sozinho, sem seus filhos, sem seus netos, esteja pensando: eu estou sozinho, estou isolado, eu estou largado. Eu sei que tem muita gente assim. Não está, não. O nosso Deus é o Deus de perto. Ele está perto de você, ele está próximo, ele se aproxima, ele intervém. Como é que Jesus intervém na história? Ele se aproxima. O texto diz que ele se aproxima daquela mulher. Ele chega perto, ele está perto. Mas ele não só se aproxima, o versículo 31 diz: então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela. Então, depois de se aproximar, ele estende a mão e pega na mão daquela mulher. Então, como é que Jesus intervém? Ele estende a mão. Ele nos estende a mão. O texto diz que Jesus pegou na mão dela. E por quê? Ele toca nela. É um contato pessoal. Irmãos, caminhar com Jesus é uma caminhada pessoal com Jesus. Não tem como ser discípulo de Jesus e não perceber o toque de Jesus. Não tem como ser cristão, evangélico, protestante, católico, seja lá que tipo de cristão ou como você se chama, né? Não importa. Se você professa fé em Jesus, só é possível a partir do toque, do encontro. Ele é uma pessoa. Ele não é um dogma, ele não é uma doutrina, ele é a verdade de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus toca nela, Jesus estende a mão e dá a mão para aquela mulher. Ele toca nela, porque Jesus toca onde ninguém mais pode tocar. Quando o leproso, aqui em Marcos capítulo 1 mesmo, no versículo 40,
em diante nos conta a história de um leproso que se aproxima de Jesus e diz assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. A Bíblia diz que esse leproso faz essa oração e que Jesus estende a mão, toca nele. Porque Jesus toca onde ninguém mais pode tocar. Permita Jesus tocar a tua vida, a tua alma, teu coração e tirar tudo aquilo que não é dele que está em você. Tirar tudo aquilo que para você parece uma impossibilidade, tudo aquilo que anda te fazendo mal. O que está te fazendo mal, meu irmão? Talvez você precise desligar um pouco a televisão, parar de ouvir tanto noticiário sobre Covid-19. Você vai ficar maluco, você vai ficar doido. Talvez seja a hora de você ser tocado. Talvez seja a hora de você se debruçar mais sobre esse livro. Porque quando você se debruça sobre esse livro, o autor do livro, ele pula das páginas para o teu coração. E ele vai tocando você e vai fazendo você entender que não importa quão caótico esteja o mundo, ele se aproxima e ele te toca. Não importa o quão caótico, ele toca para mudar toda a história, toda a situação. Jesus tocou naquela mulher. Jesus tocou no leproso. Os religiosos não tocavam no leproso, mas Jesus toca. Jesus chega diante da cidade de Naim, quando aquela mulher, a viúva de Naim, vai enterrar seu filho. Jesus toca no caixão. Um religioso não tocaria no caixão, mas Jesus toca. Porque onde a morte operar, Jesus toca para trazer a vida. Onde a morte está operando em você? Onde há morte na tua vida espiritual, na tua vida devocional, na tua vida de oração, nos teus sonhos, morte da esperança, morte da tua fé, morte no casamento, morte na família. Onde há morte espiritual, ele toca, ele pode tocar, e quando ele toca, a morte tem que dar lugar à ressurreição e à vida, porque ele é a ressurreição e a vida. O texto diz que ele toca, ele estende a mão e toca naquela mulher. Como é que Jesus intervém? Ele se aproxima, ele estende a mão e toca, mas Jesus também levanta aquela mulher. O versículo 31 diz: então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. Jesus levanta. Porque há situações na nossa vida que nos derrubam, irmãos. Há situações na nossa vida que nos colocam para baixo. Tem situações que acontecem na nossa vida que nos coloca, às vezes, depressivos, abatidos. A febre deixou aquela mulher prostrada. A febre malária deixou ela prostrada, sem atividades, ela não podia fazer nada, ela não podia servir ali aos homens da casa, servir a Jesus, ela não podia fazer nada disso. Sua vida não estava normal. Há situações que às vezes nos abatem e que nos deixam para baixo, mas o Senhor, ele estende a mão e nos põe de pé. Ele nos levanta da prostração. O que está te deixando prostrado nessa manhã? O Senhor estende a mão para você. Pega na mão do Senhor. Deixa Ele te levantar e te levantar, te pôr de pé, te tirar da prostração. Porque Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Como disse aqui no comentário do pastor Vanderlei, ele acabou de colocar aqui. Deixa o Senhor te tocar. Deixa o Senhor tocar a tua vida. Deixa Ele estender a mão e te pôr de pé. E a terceira pergunta que eu faço esse texto para a gente terminar. A primeira pergunta, quando Jesus intervém. Ele intervém quando vamos a Ele e colocamos nossos dilemas diante dele. Ele intervém quando nossas causas são impossíveis. Segunda pergunta, como Jesus intervém? Ele intervém se aproximando de nós, ele intervém estendendo a mão e nos tocando, ele intervém
estendendo a mão e nos colocando de pé. E a terceira pergunta, para a gente terminar essa reflexão: qual o resultado da intervenção de Jesus? O versículo 31 diz: Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. E o resultado dessa intervenção é: a febre a deixou e ela passou a servi-los. A febre a deixou. A malária foi embora. A febre mortal, como era conhecida entre eles ali, naquele período ali em Cafarnaum, a febre mortal deixou o corpo daquela mulher. Ela se levanta e vai servir a Jesus e os seus discípulos. Quando Jesus intervém, o milagre acontece. A impossibilidade se torna possível. Quando Jesus intervém, o problema é resolvido. Ele é a solução. Ele é a salvação. Ele é a cura para as nações. Jesus, o Filho de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e que soprou o seu Espírito Santo sobre nós, a igreja, que derramou esse Espírito sobre toda a carne. Ele é o Deus presente na hora da angústia. Ele é o Deus conosco, na pessoa hoje do Espírito Santo que habita em nós. Ah, meu irmão, Ele é o Deus que quer fazer o impossível na nossa vida, na nossa nação. Ele é o Deus que quer transformar e redimir a história. Ele intervém e quando Ele intervém, o milagre acontece. E não só o milagre acontece, mas quando Ele intervém porque Ele tem um propósito. Então preste atenção. Jesus tinha um propósito na vida daquela mulher. Ele curou aquela mulher porque Ele tinha um propósito. Você pode reparar na leitura dos evangelhos que Jesus tem motivos para curar. Jesus não sai curando qualquer um e a todo momento, porque Jesus ele não era um curandeiro. O evangelho de João relata que as curas de Jesus eram sinais. Aliás, você vai ver que o evangelho de João, ele relata 7 milagres que Jesus faz. E ele chama esses 7 milagres de sinais, 7 sinais. E lá no finalzinho do evangelho de João, ele vai explicar por que eles são sinais. No João capítulo 20, versículo 30 e 31, ele vai dizer que ele registrou aqueles sinais de Jesus, para que creiamos que Ele é o Filho de Deus. Jesus fazia milagres para sinalizar que Ele era o Messias. Por exemplo, em João capítulo 9, quando Jesus cura o cego de nascença. Um cego de nascença só poderia ser curado pelo Messias. Por quê? Porque quem nasce cego naquela cultura religiosa judaica, nasce debaixo de uma maldição de Deus. Quem é que pode reverter a maldição de Deus? Só o Messias. Então, quando Jesus cura aquele cego de nascença, Jesus está dando um recado para a liderança religiosa de Israel. Ele estava dizendo: eu sou o Messias. Mas a Bíblia também nos relata que Jesus olha para a multidão aflita, sofrida, e que ele sente compaixão. Jesus cura por causa da sua compaixão. Mas tanto quando Jesus curava pela compaixão, ou quando Jesus curava para ser um sinal de que ele era o Messias, havia um propósito. E Jesus cura essa mulher, ele intervém na vida dela, há um propósito. E você pode perceber que o versículo 31 termina dizendo o seguinte: a febre a deixou e ela passou a servi-los. Essa mulher, a palavra serviço aqui é diaconia. É como se ela se tornasse a primeira diaconisa. Ela é aquela que se levanta para servir. Jesus levanta ela da prostração para ela se tornar uma serva, para ela servir, para ela ser útil. Ele faz milagres na nossa vida, ele intervém na nossa vida, sim.
para que possamos servir a Ele, para que possamos ser um testemunho do que Ele fez na nossa vida, para que sejamos um sinal daquilo que Ele fez e daquilo que Ele faz. Porque Ele é o Deus que faz. Nessa manhã, fique com essa palavra, que Deus possa ministrar o teu coração, aonde a minha incapacidade humana não conseguiu alcançar teu coração, que o Espírito Santo de Deus possa te alcançar. Deus abençoe tua vida. Eu te convido a orar e a meditar nesses dias de tanta angústia, nesses dias de tanta incertezas. Tenha uma certeza: Jesus é o Deus que intervém na nossa história. Se o meu povo clamar, eu virei, ele disse. Clamemos. Vamos levar a Ele nossa impossibilidade do momento, porque Ele vai intervir. E Ele vai tocar, Ele vai estender a mão, Ele vai nos levantar da nossa prostração. E como resultado veremos o milagre dele na nossa vida, na nossa família, na nossa nação e no mundo. Quem sabe o que Deus vai fazer? Eu não sei. Mas o que sei é que Ele fará. Certamente o Senhor fará. Ele é o Deus que faz. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado por estarmos conectados pela rede. E por mais que estejamos distantes fisicamente, mas a rede, a internet nos une agora. E onde as pessoas estão me vendo, me ouvindo, que a Tua palavra alcance cada um, que a Tua palavra chegue a todos eles, que o mover do Teu Espírito se faça presente em cada casa. Ah, Senhor, nós rogamos agora. Talvez nesse momento tenha pessoas prostradas, pessoas desanimadas, pessoas se entregaram à depressão, deprimidas. Estende Tua mão e põe de pé nessa hora. Visita com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua compaixão. Ó Senhor, no nome de Jesus. Ó Senhor, reverte o quadro, reverte a história. Reescreve a história, Senhor. Tu és o Deus que tem cura para o corpo, para a alma, para o espírito. Seja a enfermidade em que âmbito for, o Senhor pode curar. O Senhor é o Deus que faz. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Senhor, colocamos agora, Senhor, o mundo, Senhor, diante de Ti. Esse mundo caótico, Pai. Mas a palavra diz em Gênesis que o mundo, a terra, estava sem forma e vazia. Havia um caos sobre o mundo, mas o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. E se ouviu a Tua voz: haja luz, e houve luz. O caos deu lugar à criação. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu sei que o mundo está num caos, mas que o caos dará ordem, dará lugar, Senhor, à criação do que o Senhor fará. O Senhor é um Deus criativo. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. O que eu não sei. E sei que será para a glória do Teu nome e para o bem do povo. Porque o Senhor é bom e sabe abençoar. O Senhor é um Deus gracioso e generoso. Eu não sei o que o Senhor fará, mas certamente o Teu Espírito está na terra, agindo sobre esse caos. E quando o Senhor liberar a palavra, todo o caos, todas as trevas darão lugar à luz e à criação do que o Senhor fará. Glória ao Teu nome. Eu oro pelo Brasil agora. Eu oro pelo nosso presidente, eu oro pelo vice-presidente, eu oro por todos que estão ali, por cada ministro. Eu oro, Senhor, para que haja entendimento entre eles. Eu oro, Senhor, para que Tua graça se estenda, Senhor. Oh, Pai, no nome de Jesus, dá sabedoria, que haja entendimento, que eles governem para o povo, que agora não seja, Pai, o ego deles
o que interessa, mas que seja para eles o que interessa nesse momento é o povo, o melhor para o povo, para a saúde do povo. Ó Senhor, eu sei também que ele lida com a questão econômica, eu sei que o país pode falir, eu sei disso, Senhor. Por isso nós oramos por esse homem agora, por essa equipe que está com ele trabalhando. Ó Senhor, é muito difícil governar, Senhor. Por isso estende tua mão, que não haja nele resistência, que ele sinta o toque do Senhor, que toda resistência caia por terra e que haja um toque do Senhor sobre a vida dele. Ó Pai, sobre cada governador, sobre cada prefeito, Pai, sobre cada senador, deputado federal, deputado estadual, Senhor, sobre o Supremo, sobre o Superior Tribunal de Justiça, Senhor, Pai, sobre o Legislativo, Senhor, também eu oro que a Tua graça se estenda sobre o Brasil, que o Brasil, Senhor, esteja de joelhos diante do Senhor, porque esse é o lugar no qual o Senhor nos quer nesse momento, de joelhos, Senhor, em oração, e veremos a resposta que o Senhor trará. Abençoa cada um, cada casa aqui, Senhor, onde estão assistindo agora essa live. Que a Tua graça, o Teu poder se manifeste. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua vida. Um beijo no coração. O Elô tá mandando beijo aqui para vocês. Sarinha também. Hoje elas não participaram aqui comigo. Hoje a gente fez só a palavra, não fizemos o louvor. Mas ela acabou de ir ali do quarto mandar um beijo para vocês. Sarinha também. Obrigado a todos que estiveram conosco, nossos irmãos aí da nossa igreja congregacional de Vila Nova, nossos irmãos da congregação, Igreja Congregacional Viva Esperança, nosso pastor Vanderlei, muito obrigado, o pastor Eliazar também, que foi quem plantou nossa congregação aqui em Campo Grande. Um beijo no teu coração, pastor Eliazar. Um beijo para todos vocês, irmã Marta, está aqui com a gente, né? Irmã Neuza, a irmã Jéssica Moraes, irmã Kátia, aí, irmã Fátima, minha sogrinha Sandra Batilani, irmã Josi, irmã Edilce, tá bom? Todos vocês que estão conosco aí, Deus abençoe sua vida. Um beijo no coração de vocês. Logo mais à noite, às 19 horas, nós teremos também a transmissão com a nossa igreja mãe, a Igreja Congregacional de Vila Nova. Então todos nós estaremos ligados na transmissão, logo mais à noite, uma palavra de Deus para abençoar teu coração. Deus abençoe, um beijo a todos, um bom domingo e lembre-se, é tempo de oração. Deus abençoe. Amém.